o nosso Deus. Meus irmãos, boa noite. Boa noite também aos irmãos, amigos que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube. Eu quero convidar os irmãos para que possamos abrir a palavra de Deus. A exemplo do que fizemos pela manhã, nós meditaremos novamente na carta aos Hebreus. Epístola aos Hebreus. Agora à noite nós trataremos do capítulo 10. Pela manhã nós fizemos uma breve exposição em parte do capítulo 9, mostrando que Cristo, ele foi o sacerdote de um sacrifício melhor, de um melhor sacrifício. E agora, à noite, nós mostraremos, a partir do capítulo 10, que este sacrifício realizado por Cristo Jesus foi um sacrifício único e exclusivo. Então, eu quero convidar os irmãos para, com toda reverência e santo temor, ouvir a leitura dos versículos de 1 a 18 do capítulo 10. Diz assim a santa palavra do nosso Deus aos nossos corações, mediante o Espírito Santo do Senhor. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Que o Espírito Santo, irmãos, aplique desde já esta palavra aos nossos corações. Nós vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele mesmo possa nos instruir na ministração, no entendimento e especialmente na aplicação desta santa palavra. Oremos. Querido Deus, mais uma vez a Tua palavra está aberta diante de nós e foi lida com a finalidade de ser exposta e explicada, para que a verdade nela contida possa penetrar nos nossos corações e assim, ó Deus, fazer com que possamos ter um apreço mais elevado pelo Senhor, dedicando as nossas vidas inteiramente a Ti
em tudo o que fizermos. Dá-nos, portanto, ó Pai, compreensão de Tua palavra, que as nossas mentes, nesta hora, estejam abertas para entender aquilo que o Senhor quer nos dizer, e que o nosso coração também esteja aberto pelo Espírito Santo para poder, ó Deus, aplicar esta palavra e assim agir conforme a vontade do Senhor. Coisas muito ricas estão sendo ditas aqui, e nós queremos, ó Deus, aprender de Ti aquilo que é suficiente para nos tornarmos mais parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo. Portanto, a começar de mim, indo até os meus irmãos, que todos nós nesta noite sejamos edificados por esta santa palavra e que não, ó Deus, voltemos as nossas costas para o Senhor, que não nos rebelemos contra a Tua palavra, mas pelo contrário, Pai, que possamos ter ouvidos atentos, que o Espírito do Senhor possa, por misericórdia, abrir os nossos corações para que nós possamos entender a Tua palavra e vivermos por ela. Dá-nos desta graça, Senhor. Faça conosco, ó Deus, isto, esta noite, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, as Escrituras nos ensinam que Deus é Senhor sobre todas as coisas, e nada do que Ele faz é por acaso. Acasos não existem para Deus. Todas as obras de Deus são perfeitas, todo o seu desígnio é sabiamente estabelecido, minimamente calculado, projetado para um fim específico. Nada, portanto, foge ao seu decreto, nem mesmo às suas secretas intenções, que nós muitas vezes não somos capazes de conhecer. A Bíblia nos mostra que há um plano traçado por Deus, mesmo antes de todas as coisas existirem. A Bíblia inicia nos dizendo que Deus criou o mundo pela sua palavra, que Ele criou as pessoas. Nós não sabemos exatamente por que razão, mas também somos informados que Deus decretou que o pecado entrasse no mundo. Ele não é o autor do pecado, mas Ele decretou que o pecado entrasse no mundo por meio de Adão e assim transmitisse as suas nefastas consequências para toda a humanidade. As Escrituras nos mostram que a razão pela qual Deus fez estas coisas é para que a sua glória pudesse ser evidenciada. As Escrituras também, meus irmãos, nos atestam amplamente, e essa é a principal história, que o fato de Deus ordenar a entrada do pecado no mundo resultou também, por outro lado, de uma maneira oposta, antagônica, o remédio, o antídoto que Deus mesmo providenciou para curar este mal, o pecado. E este antídoto, este remédio é Jesus Cristo. As Escrituras nos mostram que Jesus Cristo é o único remédio para o pecado. Somente Cristo é eficaz para resolver o real problema do ser humano. Portanto, ter uma vida saudável, embora desejável, embora aconselhável, não resolve o problema do pecado. Uma família bem estruturada não resolve o problema do pecado. Ser reformado, calvinista, um bom presbiteriano, frequentar a igreja do Vale do Jatobá, dar o dízimo, ser modesto, ser hospitaleiro, ser um evangelizador, todas estas coisas, muito embora sejam altamente desejáveis, elas não resolvem o problema principal do nosso coração, que é o pecado. O apóstolo Paulo diz que mesmo que nós entregássemos os nossos próprios corpos para serem mortos, ainda que nós dessemos do nosso próprio sangue, ainda que falássemos a língua dos anjos, se dessemos todos os nossos bens como doação, nada disso seria capaz de resolver o problema do pecado. Fazer doações, boas ações, trabalhos sociais, servir como missionário em países fechados e sob perseguição, ser preso, qualquer um desses sacrifícios não remove por si mesmos a ferida do pecado no coração do homem.
foi exatamente isto que o salmista afirmou no Salmo 40, no versículo 6, e que é citado aqui, no versículo 5 deste texto que nós acabamos de ler. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. É impressionante, meus amados irmãos, como já no Antigo Testamento, a palavra do Senhor traz a ideia clara de que sacrifícios praticados pelos homens não são capazes de aplacar e resolver o problema do pecado. O escritor aos Hebreus coloca estes textos do Antigo Testamento aqui no seu livro, na sua epístola, como prenúncios, como metáforas ou como parábolas, como ele mesmo disse no versículo 9 do capítulo 9, para que estes sinais, estas parábolas fossem exatamente cumpridas em Jesus Cristo. Entretanto, muitos que viveram na época da antiga aliança, do Antigo Testamento, não conseguiram ver esta maravilhosa verdade. E mesmo assim, confiavam então nos ritos, nas cerimônias humanas estabelecidas pela lei. A lei, meus amados irmãos, era muitíssimo importante. Ela apontava para a obediência, para a necessidade de um coração sincero diante de Deus. Davi, no Salmo 51, versículos 16 e 17, ele diz isso. Ele diz: não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Portanto, obedecer à lei de Deus era necessário em razão da sinceridade, da entrega voluntária ao Senhor. Mas, meus irmãos, não era o cumprimento da lei por si só que resolveria o problema do pecado. A lei apenas apontava para a necessidade de uma solução perfeita, Jesus Cristo. A adoração sincera é mais importante do que o ritual. O nosso Senhor Jesus Cristo disse isto, ou deixou isso claro, naquele episódio com a mulher de Samaria, narrado em João, no capítulo 4, e especialmente no versículo 21, ao dizer àquela mulher que o lugar da adoração não era importante, mas o que realmente importava e o que importa na adoração é o lugar onde o nosso coração está. Se o nosso coração está ou não inclinado para aquele que é de fato a razão da nossa adoração, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, não importa se nós estamos orando de pé, de joelhos ou assentados. O que importa é que nós estejamos diante do Deus vivo e verdadeiro, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Isaías capítulo 1, nós somos informados de que ali o povo adorava dentro de rituais estabelecidos, dentro de uma liturgia prescrita. O texto chama de ajuntamento solene, mas a repreensão que Deus faz ao povo de Israel por meio do profeta é que, embora eles tivessem uma forma correta, o coração deles estava distante do Senhor. Vocês são capazes de me adorar, mas os seus corações estão distantes, embora os seus lábios falem coisas corretas. Este é um grande perigo que cerca aqueles que são conservadores. Os conservadores muitas vezes têm a tendência de apelar para a manutenção da tradição, somente pela tradição. E muitas vezes amam mais a tradição do que a sinceridade que Deus requer e a verdadeira adoração a quem merece adoração. As duas coisas são importantes. A forma é importante. A forma é prescrita por Deus, mas a forma vazia, ela se torna farisaísmo, ela se torna legalismo. Por isso o culto reformado, ele tem uma forma.
a forma prescrita pelas Escrituras, mas não a forma por si só, a forma preenchida com um coração piedoso, santo, que ama o Senhor sobre todas as coisas. Este culto é agradável a Deus. Hebreus, aqui, meus irmãos, no versículo 1 deste trecho que nós lemos, ele afirma em todas as referências da lei, que esta lei era sombra. Ele menciona que a lei era sombra, e ele acrescenta, não a imagem real das coisas. Portanto, a obediência às cerimônias da lei somente não resolveria o problema do pecado. A repetição que a lei exigia era apenas didática. Por isso, no versículo 1, o escritor menciona esta repetição. O texto diz, os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente se oferecem. Observem que são termos de repetição. Mesmos sacrifícios, ano após ano, perpetuamente. Isto é didático. Mas, ao mesmo tempo, o texto diz que esta forma repetida de se cumprir os requerimentos da lei era ineficaz para cumprir o real propósito. O texto do versículo 1 diz, porque os ofertantes não eram perfeitos. Então, meus irmãos, os mesmos rituais eram praticados todos os anos, mas eles não resolviam o problema real do pecado, porque o material que era usado para o sacrifício era ineficaz. Qual era o material? Sangue de animais. E o versículo 4 aqui nos deixa claro que é impossível que o sangue de animais, touros, bodes, remova pecados. Observe então que esta é a tese, o argumento, a ideia levantada pelo escritor aos Hebreus, que, aliás, ele vem apresentando desde o capítulo anterior, e que hoje pela manhã nós apresentamos de uma maneira breve, que é a necessidade de sangue para o sacrifício e um tipo de sangue específico, um sangue puro, sem corrupção. Isto está nos versículos 13 e 14 do capítulo 9, que os irmãos podem conferir. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Portanto, amados irmãos, fica evidente que os sacrifícios antigos eram absolutamente ineficazes para remover os pecados. Por mais estéticos que fossem os rituais, por mais que suas cerimônias fossem ricas de detalhes, nada daquilo era suficiente para remover pecados. Nenhum sangue de qualquer animal que fosse, ou homem, ou mesmo povos inteiros, seria suficiente para expiar a culpa dos pecadores. Só um sangue foi eficaz para este objetivo, o sangue de Cristo. E é por isso, então, que o escritor aos Hebreus afirma que Cristo se ofereceu voluntariamente para dar o seu próprio sangue. A si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, diz o texto. E aqui o escritor usa o texto do Salmo 40, versículos 7 e 8, para estabelecer essa relação com Cristo Jesus. As palavras de Davi no Salmo 40, 7 e 8 apontam para Cristo quando ele disse: eis aqui estou, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Davi sabia, meus irmãos, inspirado pelo Espírito Santo, falando como profeta, que o cumprimento de suas palavras se daria no Rei perfeito, aquele que era o seu descendente, Jesus Cristo.
Ele diz ainda acrescentando: no rolo do livro está escrito a meu respeito. Obviamente, Davi não está se referindo aqui a ele especialmente, mas aquele que seria o seu descendente, ou seja, Jesus Cristo, nosso Senhor. O rolo do livro que Davi menciona é uma expressão que aponta para aquilo que Deus escreveu de nossa própria história, os nossos dias, o livro da vida, aquilo que consta o decreto de Deus. Davi sabia, meus amados irmãos, que essa verdade, ou seja, aquele que cumpriria perfeitamente a vontade do Pai, ela chegaria até nós por meio de Jesus Cristo. Cristo, em todo o tempo, no seu ministério, afirmou que a sua vontade era fazer a vontade do Pai, como João 6, 38 e 39, por exemplo. Ele ensinou aos seus discípulos a orar de que maneira? Faça-se a tua vontade, Mateus 6, 10. E no momento mais crítico da sua vida, ali no jardim do Getsêmani, Jesus também orou dessa forma: não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Em outras palavras, seja feita a tua vontade, Marcos 14, 36. Portanto, a profecia de Davi, meus irmãos, que é: eis aqui estou, agrada-me fazer a tua vontade, ela se cumpre em Jesus Cristo. Porque, embora todos nós desejemos fazer a vontade de Deus perfeitamente, por maior que seja o nosso apreço pela lei de Deus, por maior que seja o nosso empenho em obedecer à vontade de Deus, nós nunca faremos isto perfeitamente. Porque os irmãos são testemunhas de que nós quebramos pontos da lei de Deus. E Tiago nos diz que se nós tropeçarmos em apenas um ponto, nós quebramos toda a lei. Por isso nós não somos perfeccionistas. Nós não ensinamos nas nossas igrejas que a perfeição se alcança nesse mundo, porque isto é impossível. Ao contrário disso, os calvinistas sempre pregaram a doutrina da depravação total do homem, contrariando aquela hipótese arminiana que ainda pensava que o homem tem algo de bom dentro do seu coração e basta que alguma centelha do evangelho acenda esse algo bom. Mas os reformados disseram absolutamente: o homem é mau, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem faça o bem, todos se extraviaram, todos estão distantes de Deus, todas as intenções dos homens são más, tudo aquilo que nós planejamos para o mal, porque o nosso coração é corrupto, o nosso coração é mais enganoso do que todas as coisas, ele é desesperadamente corrupto. Deste modo, irmãos, por mais que nós façamos, por mais que nós apresentemos rituais, por mais que nós cumpramos liturgias religiosas, cerimônias ou quaisquer tipos de atividades religiosas, nenhuma delas é capaz de satisfazer a exigência de Deus de um sangue perfeito para expiar pecados. A conclusão, então, é que o sacrifício antigo, no Antigo Testamento, ele agora foi em Cristo totalmente removido. Ele foi, na verdade, anulado, para que o segundo sacrifício, o sacrifício de Cristo, se estabelecesse de modo perfeito. O texto diz isso no versículo 9, quando diz: remove o primeiro para estabelecer o segundo. Tira aquele sacrifício que era de animais, que era prescrito pela lei, e agora se estabelece o sacrifício de Cristo, que é de fato o sacrifício que resolverá o problema do pecado. E é somente por meio de Cristo Jesus que nós somos, então, justificados diante de Deus. É em Cristo que nós recebemos, irmãos, a sentença de absolvição. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3,
no versículo 19, versículo 20, ele nos diz que a lei veio para conhecimento do pecado. E todas as vezes que nós olhamos para a lei, nós vemos o quão miseráveis nós somos. Porque à medida que nós entendemos a lei de Deus, não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem, não tomarás o meu nome em vão, guarda o dia do Senhor, honra os superiores, não furte, não adultere, não diga falso testemunho, não cobice, não mate. Quando nós olhamos para a lei, nós percebemos que a exigência da lei é intensamente grande e nós somos incapazes de obedecê-la. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo disse, olha, se vocês estão pensando que matar é simplesmente derramar o sangue, eu digo mais. Matar é todas as vezes que você usa os seus lábios para depreciar a honra do seu próximo. Então, se você já falou mal de alguém na sua vida, você já cometeu a quebra deste mandamento. Do mesmo modo, o Senhor disse que não adulterar não é somente ter uma relação sexual fora do casamento, mas é a intenção no coração de possuir a mulher que é do outro, de desejá-la com um desejo incontrolado. Significa, portanto, amados irmãos, que nós quebramos a lei de Deus. Nós não guardamos o dia do Senhor como deveríamos guardar, ocupamos o nosso tempo com outras coisas. Quando o Senhor nos disse que este dia é um dia santo, que deve ser vivido na sua presença. O Senhor diz que nós não devemos ter ídolos em nossos corações, mas nós fabricamos ídolos. E às vezes até mesmo as coisas boas que Deus nos dá tornam-se ídolos para nós. Às vezes nós amamos mais a nossa igreja do que o próprio Deus. Às vezes amamos a nossa família mais do que o próprio Deus. Os nossos formatos, as nossas tradições, mais do que o nosso Deus. O nosso status, nossa popularidade, mais do que o nosso Deus. Porque nós somos assim. Eu e vocês somos assim, somos pecadores. Por isso, nenhum de nós é capaz de obedecer à lei completamente. Só Cristo é capaz de cumprir perfeitamente a lei e de nos fazer justos diante de Deus. E não somente nos justificar, meus irmãos, mas também nos santificar. A encarnação de Cristo, segundo as Escrituras, foi a chegada da obra redentora de Deus no mundo, para o seu povo. Quando o Verbo se fez carne e ele habitou entre nós, o Senhor que está conosco, o Emanuel, ele veio para dar vida em favor do seu povo. Seu nome será Jesus e ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1, 21. Ali, Jesus, então, na encarnação, inicia definitivamente uma nova aliança, um novo testamento, um novo tempo. O reino de Deus se estabelece entre nós, e nele nós vimos a glória do Pai, a glória do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que reina sobre tudo, sobre todos, para quem todas as coisas convergem e em quem tudo subsiste. Cristo, que é a reunião da plenitude da divindade de Deus. É nele, meus amados irmãos, e nele somente, que o povo de Deus é santificado, separado, colocado num lugar diferente. Nós temos a tendência de entendermos a santificação, o ser santo, como uma separação. Geralmente, os pastores, quando vão explicar este termo, o que é santo, o que é santidade, eles usam a ideia de que nós somos separados. Santo é separado. Mas há uma interpretação do Antigo Testamento, e que é aplicada também no Novo Testamento, que não é apenas uma questão de tirar de um lugar, mas é a questão de dar uma posição diferente.
A santificação não é apenas separar, mas é colocar num lugar diferente, é transplantar. Por isso o Salmo 1 usa esta ideia, quando diz que o justo é como a árvore que é transplantada. Embora na língua portuguesa o verbo apareça transplantar ou plantada junto à fonte, na verdade, o verbo original é transplantar, não apenas plantado junto à corrente de água, mas ele é tirado de um lugar seco e colocado num lugar frutífero. A mesma ideia é, nós somos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Então, a santificação é a retirada de um lugar que nós estávamos, o lugar da condenação, da miséria, o lugar onde habitava aqueles que de fato eram inimigos de Deus, e agora nós somos tirados deste lugar e transplantados para um lugar diferente, um lugar cuja posição é a posição de distinção. Aqueles que antes não eram povo de Deus, mas agora são povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Este povo se tornou sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Por isso, irmãos, não há no mundo uma sociedade mais distinta do que a igreja do Senhor. Em Cristo, portanto, nós somos santificados. E o escritor aos Hebreus diz isso aqui, no versículo 10 e no versículo 14. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. E o 14, porque com uma única oferta, Cristo aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Significa que todos aqueles que foram eleitos por Deus antes dos tempos eternos e que receberam a salvação por meio do sacrifício de Cristo, agora eles podem, meus irmãos, usufruir de todas as bênçãos que advêm do pertencimento à família de Deus, à igreja. Na linguagem de Pedro, visto que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, ou seja, o que chamamos de santificação. Pedro diz que estas coisas nos são dadas pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, ou seja, pelo conhecimento de Cristo, pelas quais, ou seja, por aquilo que Cristo revelou, nos têm sido dadas as suas preciosas e muito grandes promessas, nos diz Pedro, para que por elas, por essas promessas, nós nos tornemos coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Aqueles irmãos, portanto, que são distintamente colocados noutra posição, eles recebem nessa vida o poder para se livrarem do pecado, da corrupção que há no mundo. Os que são santificados são capacitados para lutarem contra o pecado, aquele pecado que tenazmente nos assedia, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 1. Uma luta que muitas vezes pode nos levar até mesmo ao sangue, Hebreus capítulo 12, versículo 4. Uma luta que pode trazer tristeza, decepção e até mesmo apostasia, desistência de alguns. Hebreus 12, versículo 3. Mas os santificados, irmãos, recebem a revelação em seus olhos, para que eles possam ver Deus com clareza cristalina na pessoa de Jesus Cristo. E é por isso que no capítulo 12, versículo 4, o escritor aos Hebreus diz que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Todos os que recebem Cristo não precisam temer mais o poder do pecado sobre suas vidas, nem da culpa do pecado, porque Cristo carregou todos os pecados,
toda culpa pelo pecado em sua própria carne, em seu corpo, ao morrer na cruz, dando-se em sacrifício único e exclusivo. E após se oferecer, irmãos, em sacrifício, realizado de uma única vez, uma vez por todas, Cristo agora, diz o texto, ele se assenta à destra de Deus. Versículo 12. Jesus, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Para quê? Para interceder por nós e esperar o tempo se cumprir para a sua segunda vinda, o seu retorno, quando ele voltará para buscar aqueles que ele mesmo santificou. Versículo 13. Ele está aguardando até que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Uma referência à vitória final de Cristo, quando, de fato, na sua segunda vinda, ele colocará debaixo dos seus pés e esmagará definitivamente o diabo. Enquanto aguarda, meus amados irmãos, este tempo, Cristo está ao lado do Pai, intercedendo por nós. E ali, ele nos santifica, confirmando em nós a aliança que ele mesmo estabeleceu com o Pai. Paulo nos diz em Romanos, capítulo 3, versículo 21 em diante, especialmente o 24, que Deus propôs a Cristo que ele se tornasse o justo e o justificador daqueles que têm fé nele. E assim Cristo fez. Portanto, todos aqueles que entregam suas vidas a Jesus, eles agora são capacitados para viverem uma vida de santidade. O escritor aos Hebreus aqui cita Jeremias 31, versículos 33 e 34, ali nos versículos 16 e também no versículo 17. E nesse texto de Jeremias, que é um prenúncio dessa verdade, o Espírito Santo está sendo anunciado. O Espírito é aquele que está em nossos corações, meus irmãos, e ele testifica com o nosso espírito, ou seja, ele garante, ele confirma de que de fato nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo quem comunica esta verdade da obra redentora de Jesus nos corações dos crentes. É Ele quem dá a nós a certeza da vida eterna e a expectativa de aguardarmos a volta sublime do Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo, a Santa Trindade, trabalhando na salvação, na redenção e na conservação do seu povo. Há, meus irmãos, em nossos corações, portanto, uma nova lei, uma nova aliança. E essa aliança em Cristo confirma que os nossos pecados foram lançados no esquecimento para sempre. O versículo 17 diz: também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Obviamente não é uma amnésia, mas é a justificação, é o juiz que, diante do argumento do advogado, ele então considera inocente aquele réu. Cristo, como nosso advogado, esteve presente diante do juiz, que é Deus o Pai, apresentando a ele o pagamento da nossa culpa, o que Paulo chama de escrito de dívida. Em Gálatas, isto foi eliminado. E agora, Paulo diz em Romanos 8, não há mais acusação para os que estão livres em Cristo. Já não há mais nenhuma condenação. Nenhuma. Ninguém pode nos condenar. Nada pode nos separar deste amor, que é em Cristo. Nem altura, nem profundidade, nem mesmo o diabo. Coisas do presente, do porvir, nada pode retirar de Cristo aqueles que ele comprou com o seu próprio sangue.
Todos os que vêm a mim, de modo nenhum lançarei fora, disse o Senhor. Porque a lei do Espírito, meus amados irmãos, da vida em Cristo Jesus, nos livrou da lei, do pecado e da morte. O sacrifício que Cristo cumpriu na cruz, definitiva e eficazmente, pagou completamente todo e qualquer sacrifício. Significa que você não precisa mais oferecer nenhum sacrifício a Deus. E tudo o que você faz pelo Senhor é gratidão a Deus. Você não deve considerar o culto a Deus como um sacrifício, como os católicos fazem na missa. Não é um novo sacrifício que nós estamos oferecendo. Nós estamos oferecendo um culto de gratidão, de amor, por esse Deus que nos resgatou. Não há nada que você possa fazer. Não é o tamanho do seu dízimo, não é o seu compromisso com a igreja, não é o seu tempo de igreja, não é a sua família, não é a sua tradição, não é a sua denominação, nada disso te levará para o céu. O que levará você para o céu é a certeza sublime de que você foi salvo pelo sangue exclusivo e único do único Cordeiro, Jesus Cristo, que Ele derramou na cruz. E esta verdade só o Espírito Santo pode comunicar ao seu coração e ao coração daquelas pessoas que ainda hão de crer no Senhor Jesus. Eu quero encerrar com as palavras do pastor Calvino, quando disse a respeito deste texto de Hebreus o seguinte: se nossa fé busca Cristo, assentado à destra de Deus, e repousa em tão gloriosa verdade, no final, desfrutaremos dos resultados dessa vitória, juntamente com Ele, Cristo, como nosso cabeça. E quando nossos inimigos forem todos vencidos, juntamente com Satanás, o pecado, a morte e o mundo inteiro, e quando tivermos destruído toda a corrupção de nossa carne, então triunfaremos. Louvado seja o nosso Senhor, meus irmãos. Não há nada que nos afaste deste tão grande amor com que Cristo nos amou. Confie nele. Viva para Ele, dando glórias a Ele. Use todas as suas forças, seu intelecto, seu coração, seu físico, seu tempo, seu dinheiro, sua família, seu carro, seu celular, seu trabalho, tudo. Use para o Senhor e para a glória dele. Que Ele nos abençoe. Amém.